Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Professor José Rafael, vamos gravar aqui, estou gravando para vocês a revisão de véspera de processo civil. Felizmente eu não vou poder estar com vocês sábado na revisão de véspera, mas domingo estarei lá na Univel, local de prova de vocês, para dar aquele abraço, entregar o nosso bombom da sorte, que com certeza vocês serão aprovados. Então vim trazer para vocês os últimos macetes, as últimas lembranças, o que vocês precisam realmente lembrar para a prova de vocês. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Revisãozinha de véspera, processo civil, começando agora! Primeira coisa que a gente precisa saber é o quê? Procedimento comum. Galera, vocês sabem, eu já falei nas aulas que com certeza absoluta vai cair uma questão de procedimento comum. A GV, ela pode ou pegar uma questão específica de um ponto específico, ou ela pode tratar desse procedimento como um todo. Legal? O que nós vamos fazer então? Eu quero traçar esse panorama geral agora, para que quando vir uma questão, um caso prático, vocês consigam se localizar do que está acontecendo ali naquele problema proposto pela banca. Então vamos lá. O processo se inicia com o protocolo da petição inicial. Posteriormente, será distribuído ou ido a registro. Isso em sendo o caso de mais de uma vara ou vara única, né? Então, quando a gente tiver mais de um juízo competente na mesma comarca, o processo será distribuído. Sorteio, primeira vara ou segunda vara civil. Por sua vez, quando tiver vara única, ele será registrado naquela vara, porque é lá que ele vai tramitar, porque não tem outro juízo competente. Legal? Após isso, o processo vai para o juiz. O que o juiz vai fazer? Análise da petição inicial. Tá? É aí que o juiz vai analisar a sua petição inicial para verificar se ela preenche os requisitos, as condições da ação, o valor da causa, documentos indispensáveis, se tem requerimento de audiência, partes, autor, réu. Então vamos lá. Juiz acha que não, que falta algum requisito. O que o magistrado pode então fazer? Determinar a emenda da petição inicial. Emenda da petição inicial, exatamente. Qual que é o prazo para emenda? Qual que é o prazo para emenda? 15 dias úteis, exatamente, 15 dias úteis. E olha só, qual que é a penalidade caso o autor não emende a inicial no prazo de 15 dias determinado pelo magistrado? Indeferimento da petição inicial. Tá ali no slide para vocês, ó. Vai para o juiz determina a emenda, caso não seja feita, indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial é a extinção do processo sem resolução de mérito. Não tem resolução de mérito. Isso significa que o autor pode ingressar novamente com a ação. Tá legal? Beleza. Um outro ponto. Qual que é o recurso cabível dessa decisão, lato sensu, né? Qual que é o recurso cabível dessa decisão judicial? Lembrou? Qual que é o recurso? Apelação, exatamente. A nossa aula sempre é dialogada, né? Então eu vou perguntando aqui, vocês vão pensando aí para que vocês possam responder, só para a gente confirmar que vocês estão afiadíssimos, tá legal? Beleza, então. Petição inicial preenche todos os seus requisitos, juiz determina a citação do réu. O réu é citado. Vamos lá. O réu é citado para quê? O réu é citado para comparecer em audiência. Tá? O réu é citado para comparecer em audiência. O réu não é citado para apresentar defesa. O réu é citado para comparecer em audiência. Que audiência é essa? Audiência de mediação e conciliação. Legal. Então vamos lá. Essa audiência, ela só não vai se realizar, ela não se realiza em duas hipóteses, somente duas hipóteses. Você lembra quais são as duas hipóteses em que não há essa audiência de conciliação ou de mediação? Pausa o vídeo, dá uma pensada, porque eu respondo já, olha só.
quando se tratar de direito indisponível ou quando ambas, tá? Eu vou fazer um pleonasmo. Ambas, as duas partes, para ver se vocês gravam. Porque as duas partes têm que pedir. As duas partes têm que solicitar para que essa audiência não ocorra. Se uma parte quiser, vai ter audiência? Vai. Então tem que ser as duas partes declinando ou requerendo que não aconteça essa audiência, as duas, ou se tratar de direito indisponível. Beleza? Combinado então. Passado a audiência, o que acontece se o autor não for para audiência? E se o réu não for para audiência, o que acontece? Pausa o vídeo, pensa que eu já respondo. No próximo slide. Depois da audiência, se der acordo, ok, legal, extingue o processo com resolução de mérito. Acordo, extinção do processo com resolução de mérito. Beleza? Acordo. Se não der acordo, o processo segue. Aí sim abre o prazo para o réu apresentar contestação, para o réu apresentar defesa. Então é somente após a audiência, lembre, que começa a contar o prazo para o réu apresentar contestação. Qual que é o prazo para o réu apresentar defesa? 15 dias, exatamente, 15 dias. Na dúvida, o processo civil, sempre você vai chutar 15 dias, porque é a regra. Os prazos processuais hoje, civis, na maioria, assim, mas muito, a maioria esmagadora, são 15 dias úteis, certo? Ocorre que a GV provavelmente, se ela for te perguntar, ela não vai te perguntar a regra, ela vai te perguntar a exceção. Então tem que ficar ligado nos prazos que não são quinzenais no CPC. Réu apresenta contestação, é lá que ele deve arguir todas as preliminares. Lembre-se que o Código de Processo Civil trouxe o princípio da concentração nos atos na contestação, ou seja, tudo que o réu tem que alegar, ele o faz na contestação. Não tem nenhuma outra peça. No CPC de 73, ó, segredinho aqui, tá? Parênteses, fala baixo aqui, ó. No CPC de 73, que não tá mais em vigor, nós tínhamos algumas outras peças, exceções, exceção de incompetência, tinha lá impugnação ao valor da causa, que era peças apartadas, convenção, enfim, isso não importa mais, porque agora tudo é na mesma peça, concentra tudo na contestação. E é na contestação que o réu deverá alegar todas as matérias de defesa, inclusive a reconvenção, que é o seu contra-ataque. Lembra que o réu pode reconvir sem contestar, beleza? Show de bola. Próximo passo, réplica ou impugnação à contestação. É o momento pelo qual o autor irá se manifestar sobre a contestação apresentada pelo réu. Agora, olha só, a réplica ela é obrigatória? Não. Na verdade, só haverá réplica quando o réu juntar documentos na sua contestação. Nos casos, hoje em dia, quase que 100% existe réplica, até porque é uma prática, é uma praxe. Mas não vamos falar de prática, né? Porque a gente precisa passar na OAB. Então, olha só. Réplica, tá? 15 dias, certo? Lembre-se que a réplica é o momento pelo qual o autor se manifesta sobre os documentos juntados pelo réu. Isso porque o autor produz a sua prova documental na petição inicial, ao passo que o réu produz prova documental na contestação. Então, na réplica ou impugnação à contestação, é o momento oportuno para que o autor se manifeste sobre os documentos apresentados pelo réu. Legal? Feita essa parte inicial, vai o processo para o juiz, o processo vai para o magistrado, e o magistrado tem 4 opções. Quais são as opções que o magistrado pode fazer, né? Ele pode sanear o processo. Saneador, momento pelo qual o juiz fixa os pontos controvertidos do processo, dá início à fase probatória, decide as questões processuais pendentes. Então é no saneador que o magistrado irá determinar quais provas serão produzidas. As duas mais comuns são a prova pericial,
tá? E a prova oral. A prova oral é constituída por depoimento pessoal das partes ou oitiva de testemunhas. Finalizado essa parte probatória, o magistrado irá proferir sentença. Legal. Essa é a primeira opção. Segunda opção que o magistrado possui é proferir uma sentença sem resolução de mérito. Tá? Sentença sem resolução de mérito é aquela em que o juiz não decide o mérito, mas sim extingue o processo por alguma falha ali no procedimento. Essa sentença ela é atacada por apelação, a gente já fala disso. O juiz também pode proferir uma sentença com resolução de mérito. O que seria essa resolução de mérito? É o julgamento antecipado do processo. Legal? É o julgamento antecipado. O que é o julgamento antecipado do processo? Quando o magistrado decide, quando nós tivermos fatos incontroversos, né, em caso de revelia também, e quando essa discussão se tratar apenas de prova documental. Então, quando o magistrado não precisar produzir nenhum outro tipo de prova, ou seja, eu não preciso fazer uma perícia, eu não preciso ouvir testemunha, eu já vou proferir minha sentença. Porque todas as provas que eu preciso, elas já estão no processo, porque o autor já produziu prova documental e o réu também já produziu a sua prova documental. Beleza. Outra coisa, e a última que o magistrado pode fazer, é julgamento parcial de mérito. O que é o julgamento parcial de mérito? Bom, o julgamento parcial de mérito é aquela situação pela qual o juiz junta numa mesma decisão, a grandona, o saneador e a sentença com resolução de mérito. Então é uma decisão interlocutória em que o magistrado faz o saneador de parte do processo, ou seja, se o autor tem dois pedidos, por exemplo, dano material e dano moral. Digamos que para o dano moral seja necessário para sua comprovação a oitiva de testemunhas. Opa, então o magistrado pode determinar a fase probatória oral, em que se irá colher a oitiva das testemunhas, certo? Então isso ele não pode julgar, sobre isso ele vai sanear. Em relação ao dano material, por exemplo, digamos que seja uma situação pela qual o juiz já consiga julgar, ou seja, todos os documentos necessários já estão no processo. Então, ao invés de o juiz deixar para julgar os danos materiais só quando ele for proferir a sentença depois de colher a prova oral dos danos morais, ele já julga os danos materiais agora. Julga agora. E aí isso já é possível de execução. Tá? Então ele já julga agora. Então é uma decisão grande em que o juiz faz um julgamento parcial do mérito, onde nela está contida saneador de uma parte dos pedidos e julgamento com mérito, né, com resolução de mérito de a outra parte do pedido. Legal? E tudo termina numa sentença. Exatamente, galerinha. Como é que estão? Então, esse é o nosso procedimento comum, tá? Esse é o nosso procedimento comum. Legal? Pegaram a ideia? Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para mim que eu respondo vocês, tá legal? Vamos para frente. Lembre que revelia é diferente dos efeitos da revelia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer, lembra aquela perguntinha que eu falei para vocês lá atrás? Então olha só. O não comparecimento do autor ou do réu na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com sanção de multa de até 2%, a qual será revertida em favor da União ou do Estado. Então não tem revelia. Se não comparecer na audiência, não tem revelia. Pelo amor de Deus, não vou me errar isso. Se não, ou melhor, se uma das partes não comparecer, não é revel. Eu só sou revel se eu não apresento defesa. Beleza? Se eu não compareço em audiência, eu pago multa. E se o autor não comparece em audiência, ele paga multa. Parênteses. Juizado especial, se o autor não comparece, o processo é arquivado. Juizado especial, se o réu não comparece, é revelia. Legal? Fecha parênteses. Estamos falando de procedimento comum e no procedimento comum a revelia é somente a ausência de apresentação de defesa.
Fechou, galerinha? Show de bola. Revelia é diferente dos seus efeitos. Então, a revelia é a ausência de apresentação de defesa. Efeitos da revelia, por sua vez, são as consequências como desnecessidade de intimação dos demais atos processuais e presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Isso porque é diferente, porque o réu pode ser revel e não ser aplicado os efeitos da revelia para ele, tá? Consegue pensar num caso assim? Pausa o vídeo, dá uma pensada, mas eu já soluciono aqui para você, tá? Seria o caso, por exemplo, de litisconsórcio no polo passivo. Então, litisconsórcio passivo, em que se um dos réus for revel e o outro contestar, no que aproveitar, ele não aplica a presunção de veracidade dos fatos pelo autor. Legal? Show de bola. Vamos para frente. Vamos progredindo aqui. Lembra que se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem. Contestação. Como que conta o prazo? Então, o prazo são de 15 dias. 3 formas de contar o prazo. Acompanha comigo aí no slide. Olha só. Primeira forma de contar o prazo, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão. Não teve acordo? 15 dias para apresentar a defesa. Lembra que são 15 dias úteis. Segunda forma de contar o prazo, protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Então, olha só. É só o réu que pode apresentar esse pedido, legal? Se o autor não pedir audiência, tá? O juiz marca audiência ou o juiz não marca audiência? O autor não pediu, o autor falou, não quero audiência. O juiz marca audiência, porque a outra parte, o réu, ainda não se manifestou dizendo que ele também não quer. Lembra que são as duas partes que tem que pedir? Legal. Então aí nesse caso em que o autor falou, não quero audiência, o réu é citado, né? E ele pode apresentar uma petição, prazo de 10 dias antes do ato, falando assim, ó, juiz, também não quero audiência. Nesse caso, quando começa a contar o prazo para o réu apresentar a defesa? Do protocolo. Quando ele protocolou o pedido que ele também não quer audiência, 15 dias úteis. Ou na hipótese do artigo 231, que é aquela hipótese em que trata-se de direito indisponível, então conta da juntada do mandado ou do AR aos autos. Recursos, galerinha. Antes de falar de recursos, eu vou voltar aqui para vocês. Vou finalizar essa parte inicial da nossa revisão. Já volto com a parte 2. Beleza? Espero você lá, hein?